Quando o assunto é saúde da mulher, poucas palavras carregam tanto peso quanto câncer de mama. É um diagnóstico que assusta, mas que também mobiliza informação, prevenção e esperança. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Boas-vindas ao Doc no Pod. Eu sou a Cristina. E eu sou a Verônica. No Brasil, esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, excluindo o câncer de pele não melanoma. Só para você ter uma ideia, o INCA estima que em 2023 e 2025 surjam cerca de 73 mil novos casos por ano. Por isso, entender a doença e agir rápido pode salvar vidas. Nosso convidado hoje é referência no diagnóstico, na cirurgia e na reconstrução mamária, com um olhar que vai muito além do tratamento físico. Ele é mastologista, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em reconstrução mamária e suporte integral a pacientes sobreviventes desse diagnóstico. Atende em São Paulo e em São Bernardo do Campo e está aqui com a gente para desmistificar um pouquinho esse assunto. Seja muito bem-vindo ao Doc no Pod, Dr. Rogério Fenili. Bem-vindo, Doc. Eu agradeço muito o convite para falar de um tema que é tão importante, né, na saúde cotidiana hoje das mulheres, né? Durante muito tempo não se valorizou muito essa questão do câncer, da prevenção, e hoje, ainda bem que a sociedade mudou um pouco, né? Está focando mais na prevenção para evitar aquele momento tão grave da doença, né? Então é sempre importante falar do assunto. Para clarear para a turma que está em casa conosco, eu queria que o senhor primeiro explicasse o que é o câncer de mama. Bom, o câncer de mama, na verdade, é um tumor que surge na glândula mamária feminina. Ele pode surgir de N formas. Ele pode surgir como uma alteração na pele, ele pode surgir como uma tumoração visível, ele pode surgir como um fluxo, que a gente fala, uma saída de líquido pelo mamilo. E aí que está a armadilha, né? Tem vários problemas que podem simular até doenças benignas, porque alguns desses sintomas parecem muito até como inflamação, né? Confundem como inflamação. Então, assim, ele é uma tumoração que forma, as causas podem ser genéticas ou não. A gente sabe que os hábitos de vida hoje em dia contribuem muito para essa questão do câncer de mama também. E é sempre bom ficar atento nessa tumoração, que ela pode se agravar se não for tratada a tempo. Tá. E quais são os principais fatores de risco? É verdade que idade e histórico familiar são determinantes ou não? Bom, o câncer de mama, na verdade, a princípio, a maior frequência dele era acima dos 60 anos. Mas a gente vem notando que a faixa etária de incidência do câncer vem diminuindo. E isso tem muito a ver também com os hábitos de vida. Quando você coloca populações que têm maior risco de câncer de mama, vamos dividir o Brasil, por exemplo. O Brasil parece em vários países diferentes, né? Você tem aqui a região sul e sudeste, que segue um padrão de estilo de vida mais europeu ou americano, e o norte do país, que segue um padrão completamente diferente, mais parecido com a América Latina. Se a gente pegar a história da nossa tataravó, eu acho que ninguém vai lembrar da tataravó, mas a gente sabe que ela se casou aos 13 anos, teve 9 ou 10 filhos, e entre amamentações e gravidezes, ela só foi voltar a menstruar com 35 anos. Isso mudou radicalmente. Qual que é a vida da mulher moderna hoje? Ela só vai se casar ali por volta dos 30 anos, às vezes quando terminou a formação acadêmica e se firmou no mercado de trabalho. Vai ter o primeiro filho ali com 35 anos, consome anticoncepcional desde fases muito precoces e por um tempo muito prolongado, acaba entrando na menopausa e fazendo terapia hormonal, não que eu seja contra, ela é absolutamente necessária, mas são fatores. Hoje a gente não sabe o que a gente come, a carne que a gente come, o quanto que tem de anabolizante, o quanto que tem de hormônio, o quanto que tem de conservantes. Nem a verdura a gente sabe o que come. A gente trabalha com um ambiente absolutamente estressante para a mulher, que a partir do momento que ela entrou no mercado de trabalho, ela não substituiu, ela agregou funções. Então hoje ela é mãe, esposa, profissional e tudo. Então, todo esse ambiente que a gente vive, principalmente em populações um pouquinho mais avançadas, como o Sudeste, o Sudeste e o Sul do Brasil
mesmo padrão europeu e americano de vida. É essa a vida. No norte não é assim. Se você contar no norte, as principais doenças da mulher são câncer de colo do útero, por exemplo, que é outra epidemiologia, porque o estilo de vida é diferente. Casa-se mais cedo, mantém o padrão meio que da tataravó um pouquinho. Então, pega as regiões que têm mais câncer de mama no mundo, são sempre os países mais desenvolvidos, porque a mulher acaba desenvolvendo esse estilo de vida. Que coisa. Nossa. A gente ainda vê muito diagnóstico em estágio avançado aqui no Brasil, né? Por que isso acontece e como esse diagnóstico de prevenção pode contribuir, pode melhorar o quadro? Eu acho que há uma falha no Brasil na informação, primeiro, e na prevenção. Saiu um dado do Ministério da Saúde recentemente que só 24% das mulheres que deveriam estar fazendo mamografia o fazem de rotina. É um dado alarmante. Nossa. Então, 76% das mulheres não estão fazendo prevenção nenhuma. Isso é justificável em todos os lugares? Em São Paulo, não. Em São Paulo, você tem uma estrutura do SUS e da rede privada, com mamógrafo, médicos e tal, que não justifica isso. Agora, o acesso à saúde muitas vezes não traz essa informação adequada. Eu digo para os meus alunos e para os meus residentes que o mais importante na cadeia de prevenção do câncer de mama não sou eu sou o final. Eu vou pegar a mulher doente, eu não quero participar. O primeiro cara que vê essa mulher, que pode ser o médico, pode ser o agente de saúde, o agente comunitário, Sim. O pajé da tribo, sei lá. Esse primeiro cara, se ele conseguir identificar esse primeiro sinal e conseguir orientar essa mulher a procurar o serviço, esse cara vai fazer toda a diferença. Porque se esse primeiro passo não for dado, essa mulher não vai procurar ajuda e não vai, basicamente, tratar adequadamente. E aí, em São Paulo, a gente vive essa agilidade porque a gente tem os centros de referências e tem um sistema público que permite com que se pule várias etapas, né? Mas vamos lá, como que é a jornada de uma paciente que palpa um nódulo na mama? Ela vai palpar, ela vai no postinho procurar o ginecologista. Ela vai demorar quanto tempo para marcar essa consulta com o ginecologista? Alguns meses. O ginecologista vai examinar essa paciente e vai pedir uma mamografia. Quanto tempo ela vai demorar para fazer essa mamografia? Mais algum tempo. E daí, até ela voltar com esse exame e ser encaminhada para o especialista, em média, se passam de 6 a 8 meses. Nossa. Um prazo que muitas vezes compromete todo o tratamento. Em São Paulo é um pouco diferente, já há uma cultura de se encaminhar para o centro de referência, mas a gente sabe que no restante do país é exatamente assim. Quando ela consegue essa primeira consulta, muitas vezes ela vai passar com um médico de família, que às vezes não consegue ver isso. Por isso que eu falo que esse primeiro atendimento, seja de quem for, tem muitos lugares no Brasil que é o agente comunitário, aquele agente que passa, exato. Se esse cara não se ligar e fizer o primeiro alerta, toda essa cadeia vai ficar comprometida. E é daí que a gente tem essa questão do câncer avançado, por causa dessa demora do diagnóstico e muitas vezes a dificuldade de ter acesso ao tratamento. Ô, Doc, mas tudo bem, a gente está falando de uma paciente que já palpou um nódulo, né? Mas e o preventivo disso, né? A partir de qual idade essas mulheres devem fazer a mamografia? No Brasil tem duas correntes, né? O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele defende que seja a partir dos 50 anos, né? Mas existe uma lei que foi feita até por um professor meu, que foi o professor Pinotti, que é a partir dos 40 anos. Nós, enquanto Sociedade Brasileira de Mastologia e Sociedade Regional São Paulo, defendemos a partir dos 40 anos, porque há alguns estudos suecos, principalmente, que mostram que o intervalo da doença nessa idade é mais curto, não dá para você começar só aos 50 anos. Uhum. E é uma diferença, assim, em termos de você classificar do que é legal você prevenir e gasto. O gestor vê gasto, ele fala assim para mim, não, mas aí eu vou prevenir o câncer em 2 em cada 1.000 mulheres. E daí? Você salvou 2 vidas.
Então, a visão médica, pô, essas 2 vidas foram preservadas. Sim. A visão do gestor, putz, mas eu gastei É mais 998. estatística. Exato. Então, a gente, enquanto sociedade brasileira, defende fielmente que tem que ser a partir dos 40 anos e anual. Anual. Tá? Porque o intervalo, os cânceres que incidem nessas faixas etárias mais curtas, ele surge mais rapidamente. Intervalo de 2 anos não é adequado, você pode perder um tumor nesse intervalo. Além da mamografia, quais outros exames o senhor indica que sejam feitos? Bom, o exame clássico para fazer, primeiro, o autoexame, que é desvalorizado por muita gente, ele é bastante importante. Eu acho que olhar para a mama e palpar a sua própria mama, pelo menos uma vez por mês, não dá trabalho para ninguém e é um exercício bastante útil. Gente, coloca um despertador no celular, né? Alarmezinho. Coloca na agenda. Qual que é a melhor época do ciclo para Isso que eu ia fazer te falar. isso? Depois que menstruou. Se você Tá. fizer aí antes da menstruação, você vai palpar 500 nódulos na sua mama. Acabou a menstruação, está começando o ciclo, está começando a outra cartela do anticoncepcional no primeiro comprimido ali depois do intervalo. Olha para o espelho, palpa a mama, levanta o braço, vê se não tem nenhum nódulo. Ah, mas só detectamos tumores acima de 2 centímetros. Não importa. Você vai ver alteração na pele, você vai ver se tem alguma tumoração, se tem alguma secreção. Aí o autoexame é legal. A mamografia, que precisa ser feito, que a gente comentou. E agora, tem exames complementares à mamografia, que não podem ser indicados no rastreamento. Você tem o ultrassom, você tem a ressonância, que vão servir de apoio à mamografia. Complementares. Exato, ele não pode ser o exame principal, porque o exame que detecta o maior número de alterações é a mamografia. Tá? Agora, eu bato nessa tecla do autoexame, que é uma coisa que, se for divulgada corretamente, vai ajudar muito nesse diagnóstico. E aí não importa a idade, né, Não doutor? importa a idade. É fácil, é de graça, é só olhar no espelho, palpar. Poxa, e não é incentivado adequadamente, né? E eu acho que tinha que ser mais, né? Por isso que eu falo da prevenção, é informação. Tem tanta informação hoje na televisão e você precisaria, sei lá, um personagem de uma novela com câncer de mama, de repente, para chamar a atenção. Alguma coisa nesse sentido. Né? E como que a gente pode diferenciar sintomas comuns, né, como dor ou nódulos benignos, de sinais de alerta para coisas mais graves? Bom, quais são os sintomas mais frequentes dos ambulatórios? Primeiro é dor, né? Toda mulher tem dor mamária? Quase toda em algum momento do ciclo tem. A gente sabe que naquela fase do final do ciclo, quando tem maior líquido na mama, a mama vai ficar mais pesada, mais dolorida. Pô, eu sei que aquilo lá é passageiro, mas pô, minha dor está se prolongando muito. Está muito mais do que aceitável. Está me impedindo de pegar uma condução para ir ao trabalho, está me impedindo de andar de carro, de abraçar uma pessoa. Isso não está legal. Ela está se estendendo mais que metade do mês. Pô, não está normal. É um sinal de alerta. É o principal sinal. Agora, alterações na pele. Poxa, estou com alteração na pele, não está melhorando, já fui no dermato, passou um corticoidezinho, não melhorou. Outra situação. Agora, na palpação do nódulo, eu acho que o nódulo ele tem que ser o alerta para ela ir ao médico. Nós, pela palpação, pela consistência, pela mobilidade do nódulo e alguns sinais, vamos saber orientar se aquele nódulo é preocupante ou não. Eu oriento as pacientes a não tomarem essa decisão sozinhas, porque elas não têm preparo para tomar essa postura. Então, palpou um nódulo, a gente prefere aquela consulta boba, em que a notícia final é feliz. Olha, não é nada, fique tranquila. Mas eu prefiro que vá procurar assistência Quando o médica. senhor fala de coloração de pele, só para a turma de casa que não tem familiaridade com isso, o que seria exatamente? Uma vermelhidão excessiva na mama, a pele ficando um pouco mais grossa, que a gente chama de pele em casca de laranja, que parece com a casca de laranja mesmo. É num pedacinho assim? Ou num pedacinho, ou de uma maneira um pouco mais global. Tá. Esses são os sinais de alerta que precisam ser investigados. Tá. Porque muitos tumores podem começar assim. E uma vez que esse diagnóstico esteja confirmado, quais são as principais opções cirúrgicas? Bom, quando a gente fala de opção terapêutica do câncer de mama hoje,
Você lança a mão de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, um monte de coisa. De quais alternativas você vai lançar a mão e em que ordem vai depender de uma coisa chamada imunistoquímico. Então, quando você faz a biópsia, você tem o câncer. Aí vem o imunistoquímico que vai subclassificar esse tumor em alguns subtipos. Alguns tumores você começa com a químio, outros você começa com a cirurgia. Vamos lá, os tumores que a gente começa com a cirurgia. As opções que você tem vão desde a clássica mastectomia ou as cirurgias conservadoras, que são os chamados quadrantes. A gente procura hoje associar técnicas que a gente chama de oncoplastia, que é o tratamento do câncer cirúrgico se unindo àquelas técnicas usadas pela cirurgia plástica para reconstruções ou para plásticas mamárias, buscando ter situações cada vez mais preservando não só do ponto de vista oncológico, mas do ponto de vista estético. Por exemplo, as mastectomias anteriores, você tirava muita pele, mamilo, não que alguns casos não mereçam isso, mas você procura conservar o máximo de pele, você procura conservar o mamilo, que é muito importante para a mulher, às vezes colocando uma prótese, reconstruindo já de imediato. Na cirurgia conservadora, a gente usa aquelas técnicas de mamoplastia, aquela incisão em T. Quando você olha, parece que a paciente fez uma plástica. E por aquelas incisões a gente consegue, em grande maioria dos casos, tratar esses casos de câncer de mama cirurgicamente. Eu tô aqui pensando, né, que eu tenho algumas amigas que passaram por essa doença e assim, a recuperação é complicada, né? Eu digo assim, o psicológico. A gente coloca a situação, é sempre difícil, né? Não adianta, às vezes, no momento do diagnóstico, eu digo assim, paciente, todo mundo fica assim, olha, não, pensa positivo. É difícil pensar positivo. Eu digo que a paciente tem que fazer aquela viagem que ela faz, assim, naqueles dias. Por isso que eu acho que o apoio psicológico é extremamente importante, né? Extremamente importante. Eu acho que faz parte do tratamento, não dá para abrir mão disso. Mas em algum momento a mulher tem bastante força, né? Ela consegue buscar ali aquela luta pela vida e fala, não vou perder para isso aqui. Né? Eu falo para minhas pacientes comprar uma luva de boxe, porque a hora que der o soco na mesa e falar não vou perder, para não machucar a mão, pelo menos. Né? Pelo menos ela está com um amortecimento. E aí que a gente tem que entrar com todo o apoio, né? Nesse sentido, quando você oferece essa questão da reconstrução mamária, é um divisor de águas muito grande, né? Você dá um alento, né? Porque eu digo que os 2 cartões de visita da mulher são a mama e o cabelo. E o câncer de mama tira os 2 ao mesmo tempo. Ela vai para a quimio, perde o cabelo, e depois ela vai para a cirurgia e danifica a mama. Olha que impacto para a autoestima dessa pessoa. Já foi comprovado que as pacientes que você tem tratamento com oncoplastia, com reconstrução mamária, tem menos efeitos colaterais no tratamento, menos efeitos colaterais na quimioterapia, por causa da autoestima preservada, e eventualmente até vai tudo melhor, né? Quando a autoestima é preservada, vai tudo melhor. Você oferece uma opção. A reconstrução mamária, desculpa te interromper, mas a reconstrução mamária é um direito, né? É um direito. Uma Brasil. lei, inclusive, saiu uma lei agora em julho, fresquinha, agora na metade de julho, que garantiu o direito à simetrização, que é não só a reconstrução da mama doente, mas a simetrização, ou seja, deixar a outra mama também parecida com essa. Sim, porque se você reconstitui só uma, a outra... Sim, não vai óbvio ficar que essa igual. decisão às vezes não pode ser tomada num primeiro momento. Dá para fazer sempre as 2 na primeira cirurgia? Às vezes dá, às vezes não. Porque às vezes eu prefiro... Às vezes a mama vai passar pelo tratamento cirúrgico, vai passar por uma radioterapia, eu falo para minha paciente, olha, vamos ver como é que essa mama vai ficar. Eu falo assim, acabei aqui, ela vai ficar assim, então vamos trazer a outra igual. Porque senão você fica num jogo de correndo atrás do outro. Né? Eu deixei, isso aqui mudou, vou de novo aqui. Mas que dá para fazer isso e a gente procura sempre fazer, a gente procura sempre fazer. Óbvio, esbarra em questões... Antigamente era questão de convênio, mas agora saiu a lei, acho que agora isso vai se resolver muito bem. Porque
Porque você põe uma prótese, né? A gente brinca que às vezes a mama reconstruída às vezes fica até melhor do que a mama natural. E fica aquela questão até da roupa, de sair. A paciente fala, puxa, como é que eu vou sair? Eu tô com uma mama aqui, a outra aqui, eu não encontro a roupa, eu não encontro o sutiã. Aí a reconstrução perdeu o sentido. Ô, Porque doutor, ela tornou um problema, não uma solução. total. Falando do pré-cirúrgico, né? Como é feito esse planejamento quando o senhor diz assim, olha, a gente tem que fazer a cirurgia, não tem jeito. Como é feito esse planejamento até conduzir a paciente para... Bom, o que você tem que levar em conta? Tamanho do tumor e a relação tumor-mama. Eu digo que se você tem um tumor de 4 centímetros, vamos citar uma atriz internacional, na Pamela Anderson, ele representativamente em relação à mama dela, ele é pequeno. Mas numa paciente oriental, por exemplo, ele é muito grande. Então a decisão de preservar a mama ou fazer uma cirurgia conservadora vai muito nesse quesito. Então eu preciso saber o quanto que o tumor está tomando da mama dela, porque assim, você fala, olha, eu vou fazer um quadrante, só para falar que eu deixei os 3/4 da mama, mas se esteticamente aquilo vai ficar muito ruim, eu prefiro propor para ela uma retirada da glândula e a substituição pela prótese, por exemplo, que esteticamente vai ficar muito melhor e oncologicamente eu vou estar resolvendo bem o problema. Então você tem que levar em conta o biotipo, você tem que levar em conta o tipo de mama que ela tem, o grau de pitose que ela tem, se está uma mama mais em pé, se está uma mama mais caída, se está uma mama mais glandular, se tem mais gordura, um monte de aspecto. Agora, o principal é ouvir a doente. A primeira pergunta que eu falo para ela, eu falo assim, o que você gostaria? Você gostaria de uma mama como? Assim como você tem? Você quer melhorar? E até dar o direito para ela e falar assim, eu não quero. Tem paciente que não quer. Eu não quero colocar nenhum silicone em mim, eu tenho medo, a gente desmistifica. Doutor, eu não quero. Tudo E bem. aí usa uma almofadinha, né? Tem uma prima da minha mãe que... Usa prótese no sutiã. Tem paciente que não quer. Então, assim, eu acho que a conversa tem que ser muito franca. Eu coloco para paciente... Eu acho que a medicina hoje, ela vive de propostas, né? Não tem mais, assim, olha, você vai fazer isso. Querida, minhas propostas para o seu caso são essas, as opções terapêuticas que eu tenho são essas, porque a mastologia, ela tem um problema na cirurgia, né? A gente entra com plano A, B e C. É quando abre que o senhor vê como é Porque que está, não pode surpreender alguma situação que não estava prevista. Eu tenho que falar para ela, eu não tenho como te acordar para discutir o assunto. É verdade. Você precisa confiar que eu vou tomar a melhor decisão para você. Tem que confiar no médico, né? Vamos falar um pouquinho do cuidado integral da paciente, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante, né? O pós, né? Dessa paciente sobrevivente do câncer de mama. O que o senhor acha importante nesse momento? Eu sei que o senhor faz esse trabalho, né? Do pós. O que é importante nesse momento para a paciente? Então, antigamente, até pela pouca opção terapêutica que a gente tinha, o que acontecia com a paciente do câncer de mama? Ela tratava e morria rapidamente. Hoje não. Ela volta para a vida dela. Ela volta para o emprego dela, ela volta para o marido dela, ela volta para a vida dela, para os amigos, para tudo. Aí você tem uma paciente próxima da menopausa ou na menopausa, que não pode fazer reposição hormonal. Isso é um problema. Como é que a gente resolve isso? Você tem que mudar a qualidade de vida dela. Então, os estudos hoje mostram que exercício físico, fundamental. Já tem vários trabalhos mostrando que a atividade física melhora do ponto de vista cognitivo, raciocínio, memória, autoestima, previne o câncer de mama e previne a volta do câncer de mama. Já tem vários artigos mostrando isso. Segundo quesito, alimentação. Fundamental que faça um reequilíbrio alimentar. Hoje, nessa medicina dita integrativa, que é muito importante, que muita gente às vezes não entende ou tem preconceito, mas eu acho fundamental, porque ela busca em elementos naturais, tanto de nutrição normal quanto de suplementação,
melhorar vários processos no corpo que dê esse bem-estar para a paciente sem necessariamente ter hormônio na jogada. Estimulando a produção de alguns hormônios endógenos dela mesma que podem dar esse bem-estar para ela. Por exemplo, e você tem outras alternativas, vamos lá. Umas grandes queixas das pacientes com câncer de mama que não podem fazer reposição hormonal. Fogachos. Está chegando no Brasil um remédio já aprovado nos Estados Unidos e na Europa, que chama Veozah, que vai poder ser usado nessas pacientes com fogachos, sem grandes prejuízos em relação ao câncer de mama. Outra queixa muito importante, ressecamento vaginal, que compromete sobremaneira a vida conjugal. Você tem alternativas como, por exemplo, o laser vaginal, que restabelece a mucosa vaginal, traz ela numa condição muito mais fisiológica e devolve à mulher essa questão da vida sexual que ela precisa ter, que faz parte da vida dela, faz parte há esse problema, né? Agora, ela vai ter que se adaptar a essas novas situações. Mas eu creio que a própria autoestima preservada, com todos esses aspectos que eu falei, com hábitos de vida mais saudáveis, um tratamento adequado, com a mama sendo recolocada, traz a ela essa satisfação que acaba melhorando todos esses aspectos por si só. Ô, Doc, e esse acompanhamento depois da cirurgia é anual, é semestral? De repente, uma das amigas aqui do podcast que está em casa assistindo a gente, como isso deve acontecer? Olha, pós-câncer de mama, a gente acompanha muito de perto nos primeiros 2 anos, né? Tá. Os exames têm que ser feitos a cada 6 meses, tanto o exame clínico quanto os exames de imagem, principalmente nos primeiros 2 anos. Tá. Depois a gente passa para um segmento anual. Mas essa questão dessa troca do hábito de vida não tem prazo. A gente tem que ir resolvendo os problemas à medida que eles vão chegando. Faria bem para todo mundo, inclusive, né? Exato, Cuidar da porque saúde, alimentação. você não tem o hormônio que resolve tudo, mas você tem um hormônio específico para osso que resolve o osso, você tem essa questão do laser, você tem essa questão da suplementação. Você vai fazendo em várias etapas aquilo que o hormônio faria, já que ela não pode usar o hormônio. Perfeito. Adorei. Eu também, aprendi um monte. Bom, chegamos ao nosso momento aqui. A gente tem um quadro chamado Shot do Doc. São 3 perguntinhas para você, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Saúde da mama é? Saúde da mama é qualidade de vida. Não basta não ter a doença. É preciso preservar a mama saudável para que a sua vida também seja saudável. E um mito sobre o câncer de mama que você gostaria que desaparecesse? Existe um mito que câncer de mama não dói. Não é verdade, né? A pessoa fica se fiando nisso, né? Fala, não tá doendo, então não é nada, não vou nem ao médico. Isso precisa cair, não pode ficar com esses dogmas aí. Tá. E uma atitude simples que pode salvar vidas? Prevenção e informação. São 2 atitudes que na saúde brasileira faltam um pouco. Mas, assim, estimular a saúde preventiva é muito mais fácil, mais barato e mais legal do que ficar só tratando a doença. Perfeito. E autoexame, né, que o senhor falou também. Autoexame. Faz parte da prevenção. Tá. Né? Doc, que conversa maravilhosa, super esclarecedora, né? Traduziu aqui um tema muito complexo, né? De uma forma muito acolhedora. Adorei. Obrigada, Muito Doc. Bom, para quem ficou conosco até agora, por favor, recadinhos finais. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, mais do que sempre, encaminhar este conteúdo para a sua amiga, para essa pessoa que você tem aí, que, né, Veca? Principalmente aquela que resiste a fazer os exames, que resiste a fazer o autoexame, tem que fazer. A gente tem um mito, né, que é esse medo de, e se tiver alguma coisa? E a gente tem que tirar isso da cabeça, porque, na verdade, quanto mais a gente deixa para depois, mais grave fica, como o senhor falou, né? E não tem idade, né, Doc? Não tem. Como eu disse, por causa da questão dos hábitos de vida, né, agora está em todas as idades, né? A gente vive desde os 30 anos até os 60, né? Então, assim, não dá para confiar que porque é jovem não vai ter nada. Sim. É isso aí.
Inclusive, conta pra gente, qual especialista você quer ver aqui na nossa bancada? Coloca nos comentários, responde a caixinha nos nossos stories que a gente coloca toda semana. Vocês pediram mastologista, ó, e tá aqui, trouxemos esse fera. É isso, gente. A participação de vocês é super importante. Até semana que vem e se cuida. Tchau, tchau.